começou na casa de Deus, não é isso? E começando o juízo na casa de Deus, isso em 1844, o caso que agora está em execução ou em andamento é o caso dos mortos. Que a obra do juízo dos vivos é uma obra posterior e que ninguém sabe quando é que terá lugar. Agora, se o juízo dos vivos é uma obra posterior, que ninguém sabe quando terá lugar, por que que no passado, alguns ainda estando vivos, Deus já deu a sentença? Não é isso, irmão? É basicamente essa pergunta que o irmão fez. Então, e tem mais um caso, o caso de Saul, não é isso? A Bíblia apresenta de que Saul, a partir do momento em que ele visitou a feiticeira de Endor, rompeu o último laço que lhe ligava com Deus. Ou seja, a sua sentença já havia sido dada mesmo antes dele morrer. Bem, o caso do juízo, mesmo também aconteceu com Belsazar, tem uma conexão com o caso do fechamento da Porta da Graça, não é? São eventos que têm como é que eu diria? Podem ser realizados de um tempo parcial, mas que também têm um efeito, que se assim posso dizer, global ou único. Por exemplo, para os antediluvianos havia se fechado a porta da graça. Para os povos de Sodoma e Gomorra havia se fechado a porta da graça. No entanto, para Noé e sua família ainda havia graça. No entanto, apesar de que algumas pessoas no passado haviam passado o limite daquilo que é a misericórdia de Deus, há um tempo específico em que o limite da sua misericórdia terminará para quem? Para todos. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou o povo de Israel, ele os colocou na terra que ele havia pedido, que ele havia ordenado, os cananeus ainda habitavam naquela terra. E Deus disse para ele, olha, os cananeus ainda ficarão aqui por um tempo, porque ainda não atingiram o limite das suas iniquidades. Quer dizer que o cálice dos cananeus ainda não havia transbordado. Então Deus não poderia usar o povo de Israel para expulsar os cananeus da onde? Da terra. Então há um limite em que cada um de nós podemos ultrapassar. Belsazar ultrapassou, Saul ultrapassou, Judas. Quando ultrapassamos esse limite, colocamos fim no nosso tempo aqui na terra. Mas há um tempo único em que o limite se fecha para quem? Para todos. Será que é onde consiste o pecado contra o Espírito? Também podemos fazer essa aplicação. Certo. Eu gostaria só que enfatizasse, porque eu acredito que a questão do juízo também é um assunto delicado e muito profundo, né, que requer mesmo estudo com atenção. Se especificássemos, porque Deus ele executa juízo quando acha que é necessário, não é? Porque acho que estamos a fazer um pouquinho de confusão. Juízo específico e juízo geral, não é? Só para fazer um pouquinho de diferença quanto a essa questão, para nos aclarear melhor. Certo. Alguém quer falar? Ou posso falar? Pode falar, irmão. Sim, não. Bom, eu acho que nessa questão, como disse alguém lá atrás, está muito relacionado ao modo como lidamos com a influência que o Espírito de Deus tem na nossa vida. Deus tem um limite de paciência para o universo inteiro. A Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos que Deus estabeleceu um dia com o qual estará julgando por meio de Cristo todas as nações da terra. E Deus, exatamente quando chegar àquele limite, estará dando a sentença final para a salvação do universo. Mas na lida com Deus, Deus trabalha com cada pessoa de forma individual. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, como está em João 16:8, é que pleiteia conosco para nos convencer de nossas ações erradas. E se nós acharmos num contexto, sobretudo aquele contexto de Hebreus 10:26, que nos diz que mesmo já conhecendo coisas certas e erradas, nós insistimos em viver numa vida pecaminosa, nós acabamos nos colocando sob influência que já não mais estará sacrifício para nós. Então, nestes contextos, nós estaremos a fechar a restrição e a oportunidade para a nossa salvação. Era nesses contextos, como disse bem o irmão Enoque, que se aplicou o contexto de Judas e de outros personagens no passado. Mas, para o nosso tempo, nós aguardamos uma esfera global, né? Nosso foco é o preparo individual, mas Deus tem um ponto, para além do trato individual com cada um de nós, que é um ponto em que no seu limite, no seu relógio, estará sentenciando o fim para a obra global. Agora, um ponto não menos importante, é exatamente por causa disso que eu levantei.
que nós quando falamos do juízo dos vivos, nós gostamos às vezes de colocar para uma questão muito escatológica, ou seja, muito futurista. Ela não White, no capítulo 28 do livro Grande Conflito, ao comentar no segundo parágrafo, ela fala que o juízo começou com quem, irmãos? Com os mortos, com os que dormem. Ellen White não disse que o juízo é só para os mortos. É o primeiro ponto. Fez embora nós não dissemos isso aqui. Também é importante dizer que na página 482, capítulo 28 do Grande Conflito, ela fala que o juízo, em breve, que começou com os mortos, em breve passará para quê, irmãos? Para os vivos. Mas ela deixou claro que ninguém sabe quando isso ocorrerá. Ela escreveu isso em 1856, possivelmente seja essa data que os estudiosos dizem que ela estava concluindo as páginas do livro Grande Conflito. Ela lá disse que em breve, mas ninguém sabe quando, passará para os vivos, irmãos. E é importante frisarmos que também nos deixou claro, na página 484 do livro Grande Conflito, que quando isso passasse, ou quando isso ocorresse, ninguém teria a noção consigo mesmo para perceber que isso já está acontecendo, mentira ou verdade? Ou nós lemos alguma parte que ele fala quando passar para os vivos, vai acontecer sol, vai ficar escuro e tal, o que tiver aí a fazer seus pecados vai perceber que já foi ultrapassado e o caso dele já passou. Está escrito isso, irmãos? De forma alguma. E estamos na revelação inspirada que Deus está fazendo a sua obra, mas em breve poderia passar para nós, mas quando passar, nossos nomes serão diligentemente examinados e ninguém conseguirá perceber se já ou não passou. Nosso foco aqui é só nos preparar. Essa coisa de falar que ainda estamos nos mortos, eu acho que é muito perigoso, irmãos. Eu não estou aqui querendo dizer aos irmãos que eu creio que já tenha passado categoricamente para nós. Mas eu creio que ele não já disse há muito tempo que em breve passaria para nós. Então vamos ter cuidado. Eu só acho que precisamos aqui nos examinar, porque quando passasse para nós, o nosso nome fosse lançado dos livros, ninguém saberia como. Por isso é que Apocalipse capítulo 22 fala que quem é justo continuará fazendo as suas obras de justiça, porque não vai perceber se já passou ou não. E quem é pecador continuará pecando. E ele não é fala que os que verem só amante da moda continuarão nas suas modas, nas suas roscarias. Então nosso dever, eu penso isso, é ao invés de abrigarmos na sentença de que ainda está com os mortos e tal, nós aqui vivemos, ninguém ainda sabe como, vamos apenas nos preparar e sabermos que se já está correndo, nós pelo menos estamos aptos para ser trasladado se Cristo voltar. Se não está a ocorrer, continuamos ainda a viver justo. Eu acho que era apenas isso que queria dar. Gostaria só de dar um ponto rápido. Por exemplo, acho que esse ponto é um ponto central, né? Deus tem uma conta com todas as nações. É isso que os amados já se referiram. E todos nós temos uma taça. E essa taça, sempre que a gente peca, ela vai enchendo. Chega um momento que ela vai transbordar. Então, ninguém sabe em que momento que a minha taça já está. Deus tem sido paciente. E os níveis são diferentes de todos que estão aqui. E vamos dar caso de pessoas que dormem e já não acordam. As pessoas se perguntam, mas a pessoa morreu por quê? Pode ser que já chegou o tempo dele e foi passado por alto. Ou também a pessoa estava num estado que estava em comunhão com Deus, Deus preferiu com que ele descansasse. Então devemos refletir muito nisso, né? Estamos aqui a falar, a pregar, pode ser que já fomos passados por alto. E também uma das formas de refletirmos é o toque do Espírito Santo. Quando já não sentimos mais a influência do Espírito Santo de fazer aquele impacto, você está para fazer o mal, você já não sente aquele frio, você faz o mal abertamente, sem remorso, aí, mano, começa já a se desconfiar. Quando já estás a pecar e já estás aí, pecas, pensando que Deus está a te perdoar, peca hoje, ora, peca amanhã, ora, aí cuidado, né?